E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal André Bordon, pintura automotiva. Me chamo André e chegamos a uma fase, vou fazer o outro lado ali, mas já abrindo o vídeo aqui para vocês. Estamos em uma fase da pintura, fases, né, são importantes, né? Veja bem, a massa, quanto mais você tira o defeito, a imperfeição que está aqui, é melhor para você não sobrecarregar de primer PU. Vou apresentar os dois para vocês aqui, o Wash Primer e o Primer PU, tá? Ainda estou usando o AP350, que eu tenho bastante. Galera, uma das coisas que você deve entender aqui, a marca de primer que você vai usar. Tem uns que são mais grossos, esse aí é médio sólidos, tem uns que são fino, tá? É só mesmo aplicação a proteção. Proteção, ele não incorpora e não faz isolamento, tá? Porque dependendo do primer, você consegue ajudar. Ficou alguma imperfeição e ele ajuda no nivelamento, mas é um nivelamento fraco. E isso corre muito erro. Vamos supor que eu fosse isolar essa peça inteira e aí eu dar bastante primer. A marca, você tem que estar ciente de secagem, você tem que conhecer o material que você está usando, né? Tem uns material que seca bem, tem uns que seca até demais e endurece. Porque quando ele está muito duro, não quer dizer porque ele endureceu, porque o primer é duro, ele secou demais. E a secagem dele, quando chega no 100%, ele fica duro, tá? Tem primers que são mais macios, às vezes pode ser que ele está macio porque não está bem seco. Então tem tudo isso, né? Então, quanto mais defeito você tirar, você diminui na mão de primer. Então não tem como, as pessoas ficam perguntando assim, quantas mãos de primer? Pessoal, isso depende de como tá essa superfície, entendeu? O que você vai precisar para fazer isolamento. Eu vou precisar ajudar aqui um pouco no nivelamento. Eu costumo, dependendo do lugar, principalmente onde tem massa, eu costumo aplicar 5 demão. Tá? Uma peça reparada assim, 5 demão. Por quê? No taqueamento do primer, você vai ter perda. Vai perder primer, vai perder material. Então você precisa de fazer o que? Você precisa de manter essa parte aqui isolada e protegida. Então nós entra primeiro com o Wash Primer. O Wash Primer, pessoal, nisso aqui, ó, é porque toda exposição de chapa é igual quando você vai fazer um plástico, né? Um para-choque. Para-choque precisa de seladora. Toda exposição de chapa, o primer ele vai pegar aqui em cima. Mas quando ele perder seu tempo vida útil, a primeira coisa que vai fazer ele desplacar de cima da lata. E com o Wash Primer você ajuda nessa proteção e altera e aumenta esse tempo de vida da pintura. Por isso que toda fase da pintura ela tem sua importância, tá? Ah, mas murchou ali porque... Não. Aí se murchar é porque você diluiu demais o primer, você não deu tempo de secagem, porque não é só verniz, toda a culpa ela cai no verniz. Mas o erro no primer, ele também faz murchar a pintura. Ah, você foi lá, aplicou o primer de manhã, aí 3 horas da tarde você já lixou, 5 horas pintou o carro, no outro dia você já poliu o carro, já vai entregar de tarde, ó, rapidinho ganhou dinheiro. Aquela pintura na hora que sair, vai começar a secar tudo. Aí você já poliu, você passou ali, sofreu para polir porque não estava bem seco. Aí quando pegar o sol, ele vai secar primer, vai secar verniz, vai murchar tudo. E depois que murchar essa pintura, que aconteceu todo esse, né, esse erro, tanto do primer quanto da tinta, do verniz, você não deu tempo de intervalo de nada, você não recupera mais essa pintura, tá? Não recupera mais. Ah, não, depois de um tempo é só polir. Não. Pode esquecer. Ali secou todo o material, só que tá tudo baixo. A hora que você tirar, for lixar de novo para polir, você vai tirar mais verniz, ele vai ficar mais fraco e vai continuar queimando. Então vou fazer o outro lado lá. Aqui tá amassado, tá vendo? Carro branco ele esconde muito, você tem que ficar muito atento antes de dar o PU, porque depois que você der o PU e ficar refazendo, tirando amassado, é complicado, tá bom? Então primeiro vou entrar com o Wash Primer e depois com o Primer PU. É um médio sólido, então eu tenho que aplicar aí pelo menos umas 4 demão aqui, já tá
tranquilo, beleza? Então bora aí, vamos que vamos. Pessoal, então vocês viram o processo, eu refinando e tirando o risco, né, da lixa 80 que fica, tá vendo? Isso é muito comum, tá, pessoal? As pessoas que trabalham muito na correria, e porque vai aplicar o Primer PU, deixar para o Primer PU resolver esse detalhe, esse defeito, e deixar os riscos da lixa 80. Só que quando passar o tempo, o primer vai entrar dentro daqueles riscos, e aí ele dá aquelas marcas de risco, sabe? Você tem que eliminar os riscos certinho. Aqui tá na Rokit 150. Se for na manual, o risco da 150 também ele é grave, tá? E dependendo a força que você vai usar o Primer PU, ele vai cobrir na hora, mas depois ele vai trazer consequência na pintura. Então você tem que eliminar com 220 esse risco aqui, se for manual. Se for lixar com a Rokit, é um disquinho 150, já resolve, tá bom? Agora eu vou lixar esse repasse aqui. Aí eu quebro o brilho, tiro todo o brilho da peça aqui, porque primer não pode pegar qualquer tipo de pintura em cima de brilho, tá, pessoal? Se pegar em cima do brilho, ele dá desplacamento, não dá aderência, tá bom? Bora lá. Bem, pessoal, chegou na hora mais gostosa da pintura, que é a aplicação de primer, porque quando você aplica o primer, aí lixar o primer ele é mais macio, melhor para lixar. E tá aí todo o processo sendo mostrado desse carro. Mostrei ontem para vocês, né, a parte de funilaria, alguns local lanternagem, né? Agora é só mesmo apresentar o primer pro carro. E pessoal, nos testes que eu fiz, né, em diversos lugares que eu trabalhei antes de entrar, por ser lugares grandes, né, oficina de grande porte, oficina modelo de oficina muito bom, né, eles olhavam muito isso aqui, ó, isolamento do carro, pessoal. Isolamento do carro, eles eram bem exigentes. Até porque para o cliente vir, não ver os papel tudo preso, sabe? E então eles pegavam muito no pé. Quando você ia fazer o teste, dava um carro e a gente tinha que fazer aquele carro e tinha pessoas acompanhando, né? Todo o processo do serviço para ver até o final como que você era como profissional. Não adiantava, não é que nem hoje aqui, ó. O cara chega aqui na porta, tá precisando aí? Ah, tô acima. Oh. Aí combina só um salário lá mais ou menos. Tá bom, cara, pega naquele carro ali e ó, eu tenho preço esse carro. Pessoal, não conhece nem o serviço do camarada e já vai pondo pra dentro da oficina hoje. Mas antes não era assim não. Pessoal, aqui é só uma fumacinha mesmo, só uma poeira. E fiz já a aplicação. Vou fechar uma parte aqui do isolamento que eu não tinha percebido. Vou fechar aqui e aqui, traseira aqui. Não sei, cara, eu comprei aquele magnético da GoPro, tá fazendo barulho na hora que movimenta a câmera.
vocês vão entender. Aí, pessoal, tá vendo? Aí vai chegar um comentário aqui, como já chegou vários. Nossa, você deu o Host Prime em cima da massa. Pessoal, quando você chega num lugar, eu já fui almoçar em São Caetano, em restaurante de rico. Falei, quero ver como que é. E aqui em Hortolândia também, no Dia dos Namorados, fui com a Roberta jantar. Mano, deixei o fígado e o rim lá. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Quando você chega num lugar de rico, o rico sabe que você é pobre. Entendeu? Por que isso? Porque o comportamento entrega. O rico, ele tem um comportamento totalmente diferente. E você sabe também quando o cara chega aqui na oficina, você tá em algum lugar que o cara é do cascaio. O pintor, o que eu quero dizer? O pintor, quando ele é bom, você sabe que ele é bom. E outra coisa, ele não tem essas conversas. Quando eu entrava nos lugares, eu já sabia quem que era o grupinho dos mal e o grupinho dos bons. Quando você chega no lugar, aquele cara que tá querendo se destacar, fazendo graça, brincando com todo mundo, falar que ele é popular na oficina, aquele ali é o X9 da oficina. Aí você vê o cara lá no fundo da oficina, lá no fundão lá. Você chegou, do jeito que você chegou, ele tá lá trabalhando no carro, nas peças, quietinho lá no carro lá. O que acontece? Esse aí é o pintor bom. Na hora do almoço ele fica lá no cantinho dele, ele não se envolve, fica no canto dele. E aí, mano, beleza? Aí no outro dia você vai conversar com o cara, da hora. Faz tempo que você trabalha aqui, velho? Ah, já tem uns 4 anos já. É? E aí, vai pintar esse carro hoje? Nesse lugar aí, cada pintor pintava seu carro, preparava e pintava. Eu vou tentar ali ver se eu faço um trampo lá, mano. Sei não, vamos ver como que fica. O cara não fica se engrandecendo, se exaltando. Aí o cara põe o carro na oficina, mano, lá dentro da gabine, quando sai, velho, espetáculo de pintura. Você fala, nossa, o bagulho o menino é bom, hein, mano. Mas a humildade do cara, velho, tá sempre com ele.
Pessoal, não tem segredo, agora eu vou almoçar e fechar aqui, né? Vou embora a pé, hoje eu não tô de carro. Mas tá bom, né? Agora é só deixar secar. Pessoal, eu usei o primer bem menos diluído para poder... Porque quanto mais você dilui, mais ele demora a secar, tá? Quanto menos diluente tanto o primer quanto o verniz recebe, ele seca mais rápido. A diluição, o diluente faz com que ele retarde um pouco a secagem. Pois tem que tomar cuidado com isso aí, tá bom? Então, o vídeo é esse aí, espero que tenham gostado, né? E hoje na oficina, as pessoas, eu falo algumas coisas aqui que recebo pergunta, tá? E tem aquela pergunta, né? Por que muitos avançam, outros não, né? Ah, eu trabalho igual você trabalha, André. Faço a mesma coisa, por que que a minha oficina tá faltando serviço? Pessoal, tem que ver a trajetória, né? A trajetória da oficina, porque o que que você fez de errado, será? Você tem que se perguntar pra você mesmo, o que será que eu tô errando? Será que eu tô matando o serviço? O meu problema no passado era a qualidade. Então ficou fácil. Eu primeiro busquei o que eu tava errando, qualidade. Agora só preciso corrigir uma coisa aqui que tá enroscado, mas vai desenroscar, que eu já tô conversando com a pessoa para pegar a pampa e a outra para lixar. Mas agora é prazo. Os carros que vêm entrando nos dias de hoje, o prazo está sendo cumprido. Mas eu preciso tirar aqueles caras ali, ó. Senão eu sempre vou ficar lá no fundo. Então, ontem saí tarde, cheguei cedo. Hoje eu vou sair mais tarde, mas eu quero desossar isso aqui. Mas vocês podem ver que já veio o orçamento aqui, mas eu tô segurando porque eu tenho que terminar esses carros, tá bom? Abraço, até o próximo vídeo aí. Tamo junto.